Olá galera, hoje a gente vai falar de espelhos esféricos do estudo analítico. Então essa aula vem depois de raios notáveis, de construção de imagens. Agora a gente vai usar as equações. Primeiro vamos definir algumas medidas. A gente tem aqui um objeto, essa vela, o topo dela é o ponto A, a base é o ponto B. Fazemos os raios notáveis e encontramos a imagem. Então aqui um raio que vai paralelo, volta pelo foco. O outro que vai pelo vértice, volta com o mesmo ângulo. Os raios se cruzaram nessa posição. Está aqui o ponto A', o ponto correspondente ao ponto mais alto da imagem. Então, ponto B projeta até o eixo principal. Esse é o ponto B' correspondente à imagem. Então, AB é o nosso objeto, a linha B' é a nossa imagem. Então, aqui está o eixo principal, onde o eixo principal encontra com o espelho, nesse caso um espelho côncavo, a gente tem o vértice, essa aqui é o foco do espelho e esse é o centro de curvatura do espelho. As medidas. A distância do centro de curvatura até o vértice do espelho é o raio de curvatura do espelho, que é o dobro da distância focal. Então, a distância focal é o f minúsculo. F minúsculo é a distância do foco até o vértice. F maiúsculo é a posição do foco. Então, essa é a distância focal, F minúsculo, que é a mesma distância do foco até o centro de curvatura, é F minúsculo também. Então, essa distância é igual a essa, que é F minúsculo cada uma delas. Então, o raio de curvatura é o dobro dessa distância focal. F mais F é 2F. O raio de curvatura é igual a 2F. Distância do objeto até o vértice. Objeto até o vértice a gente chama de P. Essa é a distância do objeto até o espelho, até o vértice do espelho. Distância da imagem até o vértice do espelho a gente chama de P'. Tamanho do objeto a gente chama de O de objeto. Tamanho da imagem a gente chama de I de imagem. Tudo que for daqui para cima, quando a gente encontra a imagem, se for daqui para cima, é positivo. Se for de cabeça para baixo, como essa imagem que a gente encontrou nessa construção, a gente vai achar um I negativo. Então, o I, se a gente for calcular o tamanho da imagem nesse caso, vamos supor que a gente acha 2 centímetros. A gente vai achar menos 2 centímetros por conta da orientação. Se for para cima, é positivo. Se a gente achar alguma imagem que der para baixo, que ela vai ser invertida, logo ela vai ser real, ela vai ter um I negativo. Tudo que for para a esquerda do vértice aqui para a esquerda também vai ser positivo. Então, se a gente encontrar a imagem nessa posição, igual a gente encontrou do lado esquerdo do espelho, do lado onde está o objeto, a gente vai ter um P' positivo. Porém, se a gente encontrar a imagem lá atrás do espelho, vai ser negativo esse lado aqui, o plano virtual do espelho. Se a gente achar o P', a gente vai achar um P' negativo para imagens virtuais. Então aqui vamos supor que a gente encontrou um P' de 15 centímetros, por exemplo. A gente vai achar um P' de mais 15 centímetros, porque a imagem é real. Foi a luz que formou essa imagem aqui. A imagem vai ser virtual quando ela formar atrás do espelho, onde a luz não entra, uma projeção lá para dentro do espelho. Nesse caso é uma imagem real. Então formou do lado esquerdo aqui do vértice, desse lado esquerdo tudo positivo. Então, para o lado esquerdo positivo, para cima positivo. As equações. O raio de curvatura, como falamos agora, é o dobro da distância focal. A equação muito usada, que é a equação de Gauss, relaciona a distância focal do espelho, uma característica do espelho, a distância do objeto até o espelho, a distância da imagem até o espelho. Essa é uma das equações mais importantes, mas ela não é tão
na minha opinião, eu prefiro aplicar uma outra equação, que na verdade é a mesma equação. Se a gente pegar essa equação e der uma manipulada nela, a gente chega nessa outra, que é igual, uma maneira mais simples de você aplicar. Ela também envolve a distância focal, a distância do objeto até o espelho, a distância da imagem até o espelho. Mas a gente pulou a etapa do MMC. Então, a gente chama essa equação aqui de produto pela soma. P vezes P' dividido pela soma P mais P'. Então, é indiferente você fazer a equação de Gauss dessa forma ou a equação de Gauss dessa forma. E essa sequência de equações, isso aqui não é uma equação, são várias equações, ela tem praticamente tudo que você precisa para resolver os problemas de espelhos esféricos, de lentes esféricas, que é a mesma coisa. O A é a ampliação. Quantas vezes o objeto ou a imagem é maior do que o objeto? É tamanho da imagem dividido por tamanho do objeto, menos P' dividido por P, que é igual a F sobre F menos P. Então, você pode pegar aqui uma igualdade, que é essa. Essa é uma equação que você pode usar. A igual a I dividido por O. Você pode pegar essa igualdade. A igual a menos P' dividido por P. Você pode pegar essa outra. A igual a F sobre F menos P. Você pode pegar essa daqui. I sobre O é menos P' por P. Você pode pegar essa. Menos P' por P é F sobre F menos P. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações você tem aqui nessa sequência de igualdades. Se você souber essa sequência, você sabe todas as equações. Tem que saber essa daqui também, que é mais fácil. Se você souber essa igualdade substitui essas duas equações de Gauss, dessa forma e dessa forma, porque ela relaciona P, P' e F. Então, a gente consegue, se não quiser fazer essa ou não quiser fazer essa igualdade ela é equivalente. Então, qual a gente vai usar vai depender dos dados do problema. Então, a gente anota quais são as informações separadas, porque são muitas variáveis, e aí a gente olha para essa sequência e vê, né, o que a gente tem e o que a gente quer descobrir. Aí a gente monta a nossa equação. Bom, a gente tem que saber também a convenção de sinais para fazer os cálculos. Então, a primeira coisa, quando você vai fazer um problema de espelhos esféricos ou de lentes esféricas, que é a matéria mais para frente, espelho esférico, o espelho vai ser côncavo ou vai ser convexo? Bom, espelho côncavo, o foco vai ser positivo. Espelho convexo, o foco vai ser negativo. Então, para começar o problema, você tem que saber disso. Então, você vai jogar, vamos supor, nessa equação aqui. O problema fala que o módulo da distância focal de um espelho convexo é 10 centímetros. Ele fala o módulo, ele não vai falar, ó, o foco é menos 10. Então, como o espelho é convexo, a gente tem que colocar menos 10 centímetros para o F. Se o espelho for côncavo, espelho côncavo de distância focal 15 centímetros. É mais 15 mesmo que a gente vai colocar aqui. Então, para começar o problema, tem que saber se o espelho é côncavo ou convexo, porque o sinal do foco, da distância focal, vai ser positiva ou negativa. Imagem real ou virtual, comentei agora há pouco. Se a imagem formar do mesmo lado que o objeto, do lado esquerdo, normalmente que a gente usa, a imagem vai ser real. Porém, se ela formar do outro lado, atrás do espelho, o objeto estiver de um lado do espelho, a imagem estiver de outro lado do espelho, a imagem vai ser virtual. Imagem virtual, o P' vai ser negativo. Então, imagem real, P' positivo. Imagem virtual, P' negativo. Dificilmente a gente vai ter um objeto virtual, mas se o objeto real, a maioria dos casos, P vai ser positivo. O objeto virtual, se aparecer, é muito raro, o P vai ser negativo. Se acharmos uma imagem direita, o I vai ser positivo. Se a gente achar uma imagem de cabeça para baixo, o I vai ser negativo. Uma imagem invertida, o I é negativo. Uma imagem direita, o I é positivo. Toda imagem direita é virtual. Então, toda imagem direita vai ter um I positivo. Toda imagem invertida é real.
Então, toda imagem real vai ter um I negativo. O I e o A, eles vão ter o mesmo sinal. Se o I for positivo, o A é positivo. Se o I for negativo, o A também é negativo. Então, é a mesma análise. A imagem sendo direita, a ampliação, o aumento linear transversal, vai ser positivo. Se a imagem for de cabeça para baixo, a ampliação vai ser negativa. Mais uma observação aqui sobre o aumento linear transversal, ampliação. Se o módulo da ampliação for maior do que 1, o que significa isso? Significa que a imagem é maior do que o objeto. Então, vamos supor que a gente achou uma ampliação de 2. Significa que a imagem é o dobro que o objeto. Pega essa relação aqui. Ó. Vamos supor que a gente coloca um objeto de 10 centímetros na frente do espelho. E a imagem forma com 20 centímetros. 20 dividido por 10 dá 2. Então, a gente tem uma ampliação de 2, ou seja, a imagem é o dobro do objeto. Uma ampliação de módulo 3 significa que a imagem é o triplo do objeto. A imagem é 3 vezes maior que o objeto. E assim por diante. Uma ampliação de, por exemplo, menos 2. O que significa uma ampliação de menos 2? O menos significa que a imagem ela é de cabeça para baixo, ela é invertida. E o 2 significa que a imagem é o dobro do objeto. Agora, se a gente tiver uma ampliação em módulo entre 0 e 1, maior que 0 e menor do que 1, é na realidade uma redução. Aí a imagem vai ser menor do que o objeto. Vamos analisar de novo essa igualdade. Vamos supor que eu coloco um objeto de 10 centímetros de altura e eu encontro uma imagem de 5 centímetros de altura. 5 dividido por 10 dá meio. Então agora a imagem ela é metade do objeto. Uma ampliação de meio significa isso, que a imagem é metade do objeto. Uma ampliação de menos meio. Menos significa que ela é de cabeça para baixo e o meio significa que ela é metade do objeto. Uma ampliação de menos 1 sobre 5 significa que a imagem é invertida, o negativo, e 1 sobre 5 significa que a imagem ela vai ser 5 vezes menor do que o objeto. Vamos fazer exemplos. Bom, um objeto de 10 cm de altura é colocado a 40 cm do vértice de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 30 cm, conforme a figura. Determine a distância da imagem ao espelho. O que é isso? É o pelinha. A distância da imagem ao espelho é o pelinha. E o tamanho da imagem, que é o I. Então são duas perguntas. A gente quer descobrir o pelinha e a gente quer descobrir o I. Bom, coloca as informações do lado do problema para você se organizar melhor e saber qual equação vai usar. Vamos lá. Um objeto de 10 centímetros de altura, tamanho do objeto, 10 centímetros, é colocado a 40 centímetros do vértice de um espelho. Essa é a distância do objeto ao espelho. Esse é o P, 40 centímetros. Raio de curvatura, 30 centímetros. Então, R, 30 centímetros. A gente tem um raio de curvatura, a gente descobre quanto que é o foco. O raio de curvatura é o dobro da distância focal. Passo 2 dividindo para isolar o F, R por 2 é o F. O R é 30 dividido por 2, então 15 centímetros é a distância focal desse espelho côncavo. Como o espelho é côncavo, o foco é positivo, então não precisa se preocupar com esse sinal. O F é mais 15. Distância da imagem ao espelho. A gente tem que obter o P'. A gente tem o P, a gente tem o F, que é o P'. A gente pode usar aquela equação produto pela soma, F igual a P vezes P' dividido por P mais P'. Ou a gente pode usar a equação de Gauss, naquela forma original. Então vamos usar essa. O F é 15, o P é 40, P' a gente quer descobrir. Vou passar multiplicando 40 mais P', tudo isso eu vou passar multiplicando o 15. Então, abre parênteses, 40 mais P', tudo isso vai multiplicar o 15. Faz a distributiva, 15 vezes 40, 15 vezes P', 15 vezes 40
dá 600. 15 vezes pelinha, 15 pelinha. Junta pelinha com pelinha, vou passar esse 15 pelinha para o outro lado, ele vai negativo. 40 pelinha menos 15 pelinha, 25 pelinha, igual a 600. Passo 25 dividindo, pelinha igual a 24 centímetros. Então essa é a distância da imagem até o espelho. A gente encontrou um pelinho aqui positivo. Isso significa que a imagem é real, ela vai formar do mesmo lado que o objeto. Então essa é a letra A. Letra B, o tamanho da imagem, o I. Quanto vale o I? A gente pode usar essa relação. I sobre O é menos pelinha dividido por P. A gente tem que ter tudo aqui menos o I que a gente quer descobrir. Então o I eu não sei. O O eu sei. O O é 10 centímetros. Pelinha, acabei de descobrir, 24. E o P é 40 centímetros. Então só falta realmente o I. Joga na equação. O O é 10, 24 é o pelinha, 40 é o P. Dá para a gente cancelar esse zero. Cancela aqui, aqui. Então fica menos 24 dividido por 4, que dá menos 6 centímetros. Então, o que significa esse menos que a gente encontrou no I? Significa que a imagem é de cabeça para baixo, a imagem é invertida. Se a imagem é invertida, ela é real. Mais uma questão. Um rapaz utiliza um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 40 centímetros para se barbear. Quando o rosto do rapaz está a 10 centímetros do espelho, qual será a ampliação? A ampliação é o A da imagem produzida. Vamos lá, informações. Raio de curvatura 40 centímetros. A distância do rosto dele até o espelho, que é o P, é 10 centímetros. E a gente quer saber a ampliação. Então, se a gente tem um raio de curvatura, a gente acha a distância focal. Da mesma forma, R igual a 2F. F igual a R dividido por 2, 40 por 2, 20 centímetros. O espelho é côncavo, então o foco é positivo. Então vamos descobrir o A. A gente pode fazer essa relação. A ampliação é F sobre F menos P. A ampliação eu quero descobrir. O F é 20, acabamos de achar. Aqui é 20 de novo e o P é 10. 20 dividido por 20 menos 10, 20 por 10, 2. Ampliação igual a 2. Significa que a imagem é o dobro do objeto. Então, o tamanho do rosto que ele vai ver no espelho côncavo é o dobro do rosto dele. Isso vai acontecer quando o rosto dele estiver entre o foco e o vértice do espelho. Só nesse caso que o espelho côncavo vai fornecer uma imagem virtual, direita e ampliada, que é esse caso. Então a imagem é virtual porque ela é direita. Se a gente achou uma ampliação positiva, significa que a imagem é direita. Mais uma questão. O espelho esférico convexo, cuidado agora, o foco ele vai ser negativo, de um retrovisor de automóvel tem raio de curvatura 80 centímetros. Esse espelho conjuga para certo objeto sobre o seu eixo principal imagem 20 vezes menor. Nessas condições, determine a distância do objeto ao espelho. Então, vamos para as informações. Raio de curvatura 80 centímetros. A imagem é 20 vezes menor do que o objeto. Isso significa que o objeto é 20 vezes maior do que a imagem. Então, eu falei que o objeto é 20 vezes maior do que a imagem, se a imagem é 20 vezes menor que o objeto. E o P, que é a distância do objeto até o espelho, a gente quer descobrir. Temos o raio de curvatura, vamos achar o foco. Cuidado agora que o foco é negativo. Então fica menos 80, que é o raio, dividido por 2, menos 40 centímetros. Foco negativo, espelho convexo. I sobre O é F sobre F menos P. Vamos achar o P. Bom, eu tenho uma relação entre o I e o O. Eu sei que o objeto é 20 vezes maior do que a imagem. Então, no lugar do O que está aparecendo aqui, a gente coloca 20 vezes I. Cancela esse I. 1 sobre 20 é menos 40 dividido por menos 40 menos P. A gente pode multiplicar em cruz. Menos 40 menos P vezes 1, menos 40 menos P. 20 vezes menos 40 está aqui.
Então aqui dá menos 800. A gente pode passar esse P para o outro lado que está negativo, ele vai positivo. E o 800 para o lado esquerdo ele vai negativo. Então fica menos 40 mais 800, 760 centímetros, ou 7,60 metros é a distância do objeto até o espelho. Então essa é uma maneira de fazer. Uma outra maneira de fazer é eu perceber que a imagem sendo 20 vezes menor do que o objeto, essa informação é a ampliação. A ampliação é 1 dividido por 20. Se a imagem fosse 20 vezes maior do que o objeto, a ampliação seria 20. Como a imagem é 20 vezes menor do que o objeto, a ampliação é 1 dividido por 20. Então, se você percebesse que essa informação é a ampliação, que é 1 dividido por 20, eu não precisaria colocar essa relação entre o objeto e a imagem. Eu poderia fazer essa equação. A ampliação é f sobre f menos p. Chegaria no mesmo resultado. Colocaria aqui 1 dividido por 20. O f, que é menos 40, aqui menos 40. O p a gente ia encontrar. Fazendo essa relação, a gente vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Então é isso. Bom, a gente tem que treinar bastante esse tipo de problema. Tem bastante equação. E a gente tem que treinar essa análise de sinais, que é meio chatinho. Então, resolvam bastante exercício, treinem bastante, que esse assunto é bastante importante. Valeu, bons estudos aí, pessoal. Tchau, tchau.